Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé, a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3. Nós vamos ler o versículo 1 até o 17. Colossenses 3, do 1 ao 17. Diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche os seus olhos antes de você assentar, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa para recebermos a Tua palavra, para Te engrandecer, para Te adorar. Obrigado, Senhor, porque temos um lugar para estarmos em comunhão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui entre nós. E agora eu peço, Senhor, que o Senhor esteja nos ministrando, que o Senhor possa estar mesmo tocando os nossos corações, levando, Senhor, todo este calor, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades embora, para que possamos realmente ter um tempo aqui contigo, Senhor, e que seja um tempo maravilhoso na Tua presença. Fala conosco, Senhor, com cada um aqui, e que o Senhor mesmo seja glorificado nesta manhã através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Bom, aqui a carta de Colossenses é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, que era uma igreja que estava caminhando na sua fé, estava aprendendo, porém, de repente, começaram a ter ensinamentos errados. Começaram a aprender algumas coisas distorcidas da palavra de Deus. E por causa disso, eles começaram a abandonar a sua fé. Então, uma igreja estava caminhando corretamente e começou a deixar a fé, começou a deixar as coisas de Deus. Então, estavam se desviando do caminho correto. A partir do momento em que nós recebemos o Senhor Jesus,
A partir do momento em que somos enxertados numa igreja, que renunciamos à nossa velha natureza e começamos a caminhar com Cristo, nós temos uma missão de caminhar em fé. Caminhar de acordo com o que cremos na palavra, com o que vivemos, com o que lemos. Para o quê? Glorificar a Deus. Bom, então com isso, o crente, ele tem uma missão muito clara. Transmitir a palavra de Deus. Ser luz. O crente tem uma missão de testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na palavra e fez na vida dele, o que tem trabalhado na vida dele. Mas não é apenas para testemunho. Você não vive apenas neste mundo afora para dar testemunho. Você também vive para viver em abundância, em plenitude. Você é filho do Rei, filho de Deus, e eu espero que é isso que você deseja na sua vida. Uma vida em plenitude, uma vida de alegria, uma vida de bênção, viver o além, né? Coisas que outras pessoas não teriam acesso por não conhecerem ao Senhor. Tenho certeza que você gostaria de viver este além, viver o sobrenatural do Senhor. E como a gente leu aqui, em cânticos espirituais, em gratidão, em sabedoria, realmente é deixar o passado, que era todo conturbado, cheio de problemas, espinhos, e viver uma nova vida, uma novidade de vida. E aí, igreja, eu coloquei aqui quando Nicodemo se encontrou com Jesus em João 3, você não precisa abrir, onde ele fica perguntando para Jesus como era possível nascer de novo, e aí o Senhor Jesus explica a ele. E aí lá em João 3 também, o Senhor Jesus fala para ele que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você nasceu no Espírito Santo, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem que viver em Espírito. Você tem que viver uma novidade de vida em Espírito. E isso que eu quero que você entenda. Viver em Espírito não é viver de forma natural. É viver de forma sobrenatural. É viver diferente daquilo que a nossa mente consegue imaginar, com que os nossos olhos físicos conseguem contemplar. É viver o além. Mas, além de mudanças, né, que eu falei, mudanças, testemunho e viver bênção, você como cristão precisa constantemente se avaliar. Constantemente você precisa se reposicionar. Porque nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra a nossa velha natureza. Não é simplesmente uma chavinha que a gente ligou no dia da nossa conversão e tudo ficou para trás, né? Na verdade, você ligou uma chave, fechou a porta e o passado ficou para trás. Não. Você tem que lutar contra isso dia a dia. Por isso que é importante se avaliar. E agora, onde estamos num tempo como igreja, que você já deve ter ouvido, de um novo tempo, novos assentos, novos lugares. Se a igreja está para viver isso, você precisa se avaliar novamente para que você viva junto com o corpo. Para que você não fique de fora, observando a igreja viver novos assentos, um novo governo, um novo tempo, e você olhar para a sua vida e falar, está tudo igual, eu venho na mesma igreja e para mim está tudo igual. Então, essa avaliação, junto com a sua nova vida com Cristo, o seu nascer de novo, o viver um espírito, vai fazer com que você ande debaixo de direções, debaixo de comandos, debaixo da presença do Senhor. E o que eu quero que você guarde nesta manhã no seu coração é: viva no agir do Espírito Santo. Fala aí para o seu irmão, você tem que viver no agir do Espírito Santo. É isso mesmo. E para vivermos no agir do Espírito Santo, nós temos inúmeras coisas que devemos fazer. Mas o Senhor colocou muito forte no meu coração duas coisas. E a primeira coisa é deixar que o Espírito Santo nos controle. E parece ser muito fácil, né? A gente fala da boca para fora. O Senhor Deus, o Espírito Santo, Jesus controla a minha vida. Minha vida está nas mãos de Deus. A gente fala isso com muita facilidade, mas viver isso é muito diferente. Normalmente a gente só consegue prestar atenção se estamos vivendo realmente no controle do Espírito Santo quando a coisa aperta.
Quando a gente passa um problema, uma dificuldade e a gente fala, tá tudo ok, eu estou no controle do Espírito Santo. Agora, quando tá tudo bem, você nem percebe se você está sendo controlado por ele ou não. Mas o que nós temos que fazer é isso, ficar atentos para que constantemente, em problemas ou não problemas, em situações de não problemas, nós sejamos controlados pelo Espírito Santo. E isso significa o quê? Que nós temos que negar a nossa vontade. Nós temos que negar o nosso querer. Nós temos que negar a nossa essência, o nosso caráter. Não é só negar assim, hoje eu estava com preguiça de ir na conexão, mas eu vou. Olha, eu sou controlado pelo Espírito Santo. Não, é negar quem você é, a sua essência, o seu caráter, para ser controlado pelo Espírito, para que o Espírito dirija o seu novo ser. E falando um pouquinho de caráter, eu queria diferenciar aqui com vocês, rapidamente, o que é a personalidade e o que é caráter, porque às vezes a gente confunde, né? A personalidade é aquilo que a gente logo demonstra para uma pessoa quando conhece ela. Às vezes a gente percebe até num aperto de mão, num sorriso, você já fala, essa pessoa é mais extrovertida, né? Às vezes você nunca viu a pessoa na vida, ela já vem, quer te abraçar, ou aquela pessoa que já é mais quietinha, que só te cumprimenta assim de longe. Essa é a personalidade. É algo que você percebe logo que você encontra a pessoa, que você troca uns 5 minutos de conversa ali, você já vê se ela é mais brava, mais calma, mais sociável. Agora, o caráter já é algo que a gente não mostra de primeiro. O caráter a gente mostra para as pessoas com o passar dos anos, para os íntimos. Então, o Espírito Santo, com o passar dos anos, tem olhado o seu caráter e tem visto o que precisa ser transformado. E esse caráter, que é o que está escondidinho embaixo da personalidade, ele é desenvolvido ao longo da nossa vida. Ele é desenvolvido até mesmo por fatores genéticos dos seus pais, quando você estava em formação, o ambiente em que você foi criado, aquilo também ajudou a formar o seu caráter, seus amiguinhos da escola, situações quando você era pequeno, tudo isso constitui o seu caráter ao longo dos anos. E esse é o problema. O problema é que o seu caráter, ele foi moldado de uma forma humana. Ele foi moldado de uma forma carnal. E se houve interrupções no seu caráter interrupções humanas, interrupções carnais, ele não está de acordo com o que o Espírito Santo deseja estar. E é por isso que nós precisamos viver de acordo com o agir dele. Porque a nossa carne, os nossos desejos carnais, o erro do nosso caráter construído de forma incorreta, nos afasta da presença de Deus, nos afasta daquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes, não estou querendo dizer aqui que você é uma pessoa sem caráter, desvirtuado, que horror, você é a pior pessoa do mundo. Não, você pode ter um caráter bom, apesar de todas as influências que você teve na sua vida. Mas o seu caráter, ele tem que ser moldado de acordo com o que o Espírito Santo tem para você, para que você viva no agir do Espírito Santo. E a partir disso, quando você morre para você mesmo, para a sua velha natureza, e nasce para o Espírito Santo, nasce num novo tempo com o Espírito Santo, você passa a ter um caráter geneticamente modificado, um caráter de genética espiritual, um caráter de natureza divina. E aí, esse caráter constituído por Deus é um caráter que vai frutificar e vai dar bons frutos, vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Ao passo que a gente deixa de viver as coisas naturais e terrenas, a gente começa a viver as coisas sobrenaturais do além, coisas que o Espírito Santo tem para nós. A gente leu em Colossenses 3, no versículo 8, lê aí comigo de novo, se você tiver na sua Bíblia aberta ainda. Colossenses 3, 8. Que o cristão, ele tem que se despojar, se desligar, né? Tem que se livrar das práticas más. Olha lá, eu vou ler com vocês. 3, 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade,
da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. E agora a gente fez o quê? Nos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então você tirou a sua roupa de velho homem e se revestiu de uma roupa segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo, que foi aquele que te criou. E essa imagem, essa nova roupa que você veste agora, é uma roupa que deixa ser controlada pelo Espírito Santo. É uma roupa que, através desse controle, não mais seu, mas do Senhor, te tira do medo, te tira da tristeza, te tira da incredulidade, tira você do que é palpável, do que é comum. E às vezes a gente se sente desconfortável. A minha personalidade, o meu temperamento, é um temperamento que gosta de controle. Eu gosto de controlar, gente. E quando a gente se vê sem o controle, porque outra pessoa está nos controlando, no caso o Espírito Santo, chega a ser desconfortável. Mas a gente tem que lembrar disso, que se agora eu estou vestindo uma roupa nova, esse controle tem que ser algo fácil para mim, porque eu tenho que confiar no Senhor. A gente só deixa alguém nos controlar quando nós confiamos. Quando você vai num parque de diversões, ou você está para fazer algo muito perigoso e tem alguém te instruindo, você fica prestando atenção naquela pessoa, porque você confia nela. O Hernani, quando passa por algum treinamento de fogo, alguma coisa, o Bispo Hernani, tenho certeza que lá no comecinho da carreira dele de bombeiro, alguém chegava nele e falava, põe o cinto assim, faz assim, pega o equipamento assim e faz assim. E ele ficava prestando atenção, porque ele tinha que entender, confiar naquela instrução para controlar a situação. Então, nós precisamos confiar no Espírito Santo, confiar no nosso Deus e se vestir dessa roupa e deixar Ele agir em nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 41. Salmos 41. Quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas íntegras e irrepreensíveis. E é isso que nós vamos ler aqui no Salmo 41, 12. Diz assim, por causa da minha integridade me sustém e me põe na tua presença para sempre. Então, quando você é controlado pelo Espírito Santo, você é íntegro. E aí o Senhor te sustenta, Ele tem o controle. E aí, na presença dEle, nós ficamos para sempre. Então, você não precisa ter medo do controle de Deus, porque você vai estar na presença dEle para sempre. E para sempre Ele vai te sustentar. Em Provérbios 1, 3, diz assim, a integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, controlados pelo Espírito Santo, somos íntegros, e aí, essa integridade do Senhor em nós nos guia e não somos destruídos. Você não precisa temer, você não precisa tentar dar o seu jeitinho quando o Espírito Santo está tentando te controlar. Muito pelo contrário, você tem que se abrir e deixar Ele fazer. Viva no agir do Espírito Santo. E para vivermos também no agir dele, existe uma outra coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, que é deixar Ele nos dirigir. Aí você vai falar, Cris, mas não é a mesma coisa, controlar e dirigir? Não, não é a mesma coisa, gente. E o exemplo que veio na minha cabeça é um exemplo mais incomum, improvável. Sabe quando você vai no shopping e tem aquelas crianças naqueles carrinhos de controle remoto? E aí o pai vai controlando e a criança acha que ela está lá dirigindo. É assim que somos nós. O Espírito Santo fica com o controle, você fica sentadinho no carrinho achando que você está dirigindo. Mas você não está dirigindo, quem está dirigindo é Ele. Isso que é deixar o Espírito Santo nos dirigir, é você sentar no carrinho,
e deixar Ele te levar. Abre em Marcos 7, por favor. Marcos 7. Se quiser pôr no telão, acho que fica mais fácil a gente ler junto. Marcos 7, o versículo 20. Diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Igreja, pensa aí comigo. Como você quer se dirigir se tudo isso está dentro de você e contamina você mesmo? Vamos ser dirigidos para um caminho errado. Por isso que nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo me fez lembrar daquele texto em Gálatas 2, que fala, logo, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se Cristo vive em você, logo você é dirigido por Ele. Logo, você só senta e contempla o que Ele tem para fazer na sua vida. E é difícil contemplar quando você não está no controle. O Espírito Santo falava muito isso para mim. Gente, eu estou passando uma semana que eu não tenho estado no controle, vocês não têm ideia. É muito difícil você sentar e contemplar quando você não está no controle. Mas você lembra que o Espírito Santo é aquele que te dirige. Se você vive no agir do Espírito Santo, você tem que lembrar que é Ele que te dirige, é Ele que te conduz, é Ele que te leva. No que Ele vai nos dirigir então? Nas nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. E aí eu comecei a escrever um pouquinho aqui para vocês pensarem comigo, em relação, por exemplo, aos nossos pensamentos. Põe para mim aqui no telão, Colossenses 3, que a gente leu, o 1 e o 2. Tá aí? Tá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Então, os nossos pensamentos, enquanto o Espírito Santo nos dirige, devem ser pensamentos lá do alto. E aí eu queria que você pensasse rapidamente aí no seu lugar. Quantas vezes você já se pegou pensando em coisas que te deixaram desmotivados, que te deixaram frustradas, ou que te deixaram com medo? E esses sentimentos de pensamentos, né? Porque a gente sente o que pensa, né? Então, esses pensamentos te afastaram de Deus. Porque você começa a pensar nas coisas ruins, você não está pensando nas coisas do alto. Quantas vezes a gente viveu isso? E eram nesses momentos que nós não estávamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Nós estávamos sendo dirigidos por nós mesmos. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, a gente troca nossa mente, a renovação da nossa mente tem que acontecer. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de paz, de glória, de fé, não podem ser pensamentos naturais. Por quê? Pensamentos naturais nos desmotivam. Pensamentos naturais nos afastam da fé. Pensamentos naturais nos afastam daquilo que Deus tem planejado para a gente. Quantas vezes você recebeu uma palavra profética ou recebeu um sinal físico de que algo estava mudando na sua vida e aí os seus pensamentos os pensamentos naturais, começaram a trabalhar e aquilo te desmotivou e talvez você nem tenha ido atrás daquilo que você devia ter ido, que você recebeu.
Nós precisamos viver pelo Espírito Santo e deixar com que Ele dirija os nossos pensamentos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação dos pensamentos, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós também temos que deixar o Espírito Santo dirigir o nosso falar. E aí eu separei vários textos aqui em Provérbios, a gente vai lendo aqui no telão. Provérbios 12, 18. Que fala muito sobre o poder das nossas palavras. Que as nossas palavras, elas podem ser para a vida ou podem ser para a morte. Então, o capítulo 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua traz a cura. Provérbios 10, 11. Deixa eu ver se já mudou. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 2, 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Quando você fala, sendo um homem ou uma mulher, dirigido pelo Espírito Santo, as suas palavras da sua boca saem poder de cura, saem poder de vida, saem poder de conhecimento, saem poder de discernimento. Olha como isso é importante. Pensa no seu dia, quantas pessoas você conversa. Se todas as vezes que você conversou com todas essas pessoas, você estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, alguma coisa boa saiu de você, com certeza. Agora, o que você não pode é ter uma nova natureza, lembra lá no comecinho? Ter uma natureza divina, um DNA transformado e viver os seus dias falando como uma pessoa natural. E isso você não pode. Conversar sem ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você, com certeza, já esteve próximo durante a sua semana de alguém que estava triste, que estava enfermo, que estava com problemas, com dificuldades. E você tinha que ser, neste momento, dirigido pelo Espírito Santo, para semear palavras de vida, semear palavras de alegria. Igreja, o mundo só escuta palavras de violência, o mundo só escuta palavras de derrota, de medo, o mundo só escuta palavras de inveja, palavras de afronta. As pessoas não se sentem seguras. As pessoas não estão cada vez mais fechadas, porque elas só ouvem palavras de derrota, palavras que as amaldiçoam, palavras que as perturbam. E você precisa estar pronto, isso é para ontem, para ser dirigido pelo Espírito Santo e trazer palavras de vida. Sentimentos de paz. E sentimentos de paz, além de transmitir isso às pessoas, serve para você. Porque talvez nessa manhã você esteja sem a paz. Sem aquela paz que excede todo o entendimento, que vem do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a discernir o que está acontecendo ao nosso redor e correr para o Senhor e clamar a paz dEle quando as coisas estão fora de controle. Não dá para você viver a sua vida sem paz, se culpando, carregando fardos. Não dá para você viver a sua vida com a sua força, com as suas decisões. A paz tem que governar a sua vida. E aí eu lembrei daquele texto de Filipenses, que você não precisa abrir, que fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente.
de ser dirigido e ter paz, eu acho que é a melhor coisa, né? Quando a gente se encontra num problema, é você sentir aquela presença do Espírito Santo e falar: ok, Ele está comigo. Ok, está tudo bem. A paz me encontrou. Já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com você, de alguém uma vez estar passando por uma situação difícil e a pessoa olhar para mim e falar assim: nossa, mas como você está tão calma? Não sei se já aconteceu com você. A pessoa fala: nossa, mas você não está nervoso? Você não está bravo? Você não vai fazer alguma coisa? E aí, nesse momento que você não fez nada, que você não estava bravo, não é que você não estava ligando, é que você estava cheio da paz de Cristo. Aí você falou: não, estou em paz. Sabe quando alguém vira para você e fala: fique em paz? Fique em paz. Receba a paz do Espírito Santo, a paz de Cristo. E seja dirigido, seus dias, suas situações, seja dirigido em sentimento de paz. Que pode parecer loucura, mas é do Senhor. E é contra outras sensações que o mundo nos traz, como a raiva, a amargura, o rancor. Eu também, por causa do meu temperamento, sou muito desligada desses sentimentos de rancor, amargura. Eu resolvo tudo muito rápido na minha vida. Se alguém ficar chateado comigo, eu já vou lá e resolvo. Se alguém me chateia, eu já vou lá e resolvo. Eu não fico carregando muito fardo, não. Mas às vezes você carrega, às vezes você tem uma facilidade de ficar com o coração amargurado, de você sentir muita raiva toda hora. E é essa hora que você tem que clamar a paz do Espírito Santo, entregar o seu coração, se desvestir do passado e se revestir do novo, do agir do Senhor. E por último, o nosso agir, a nossa condução. Como tem que ser a nossa condução, o nosso viver, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo? E aí o Espírito Santo me fez pensar naquele texto de Efésios 5:18, que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui a gente vê duas coisas diferentes. A primeira é: não se embriagueis com vinho. Então, deixe as coisas do passado, o seu agir, aquilo que você fazia no seu passado que é errado, que é pecado, deixa para lá. Mas só isso não é o suficiente na sua condução, no seu agir, no seu dia a dia. Só deixar o passado não é o suficiente. Você precisa se encher do Espírito. Não adianta deixar o pecado e deixar o buraco vazio. Você tem que se encher do Espírito, se encher das coisas do alto, se encher de coisas prazerosas que o Espírito Santo tem para derramar sobre você, se encher do sobrenatural, se encher das palavras proféticas, se encher de uma abertura dos seus olhos para contemplar aquilo que Ele tem para você, se encher de renovação de pensamentos, de ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo tem para você. Eu troco fácil o pecado por coisas do Espírito Santo, coisas sobrenaturais, e assim tem que ser na sua vida. Você tem que garantir que o seu coração fechou para as coisas do passado, fechou para as coisas do pecado e agora se abre para os caminhos do Espírito Santo, se abre para os caminhos do agir do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. O dever da nova criatura em Cristo Jesus é controlar o seu caráter no Senhor. Porque o seu DNA não é mais humano, o seu DNA é divino. O dever da nova criatura no Senhor Jesus é se anular. É dia após dia vencer o pecado. Dia após dia se encher do Espírito Santo. Dia após dia viver os preceitos de Deus. É ser dirigido. O dever do crente não é só dar o testemunho, lembra que eu falei? É ser dirigido nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no que vai falar, como vai se posicionar, de acordo com o que o Espírito Santo quer. E eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, para a gente encerrar. A gente ainda vai orar, a gente também vai cantar um louvor.
Mas eu queria que você se perguntasse agora: você tem controlado a sua vida? Ou é o Espírito Santo que tem controlado a sua vida? Você tem confiado no Senhor? Porque talvez você tenha pensado assim: na maior parte do tempo o Espírito Santo controla a minha vida. E a outra parte do tempo que o Espírito Santo não tem controlado, é porque você não tem confiado? Por que você não entrega o controle da sua vida ao Senhor? O que aconteceu na sua história, no seu passado, que você não consegue confiar no Senhor? A sua vida, ela parece meio sem sentido, meio estagnada, ou tem algumas áreas que estão confusas? Parece que em algumas situações você não tem visto soluções. Essas partes da sua vida estão demonstrando, gritando, que elas precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo. E eu quero que você pense nelas, porque você vai abrir mão dessas áreas e vai deixar o controle do Senhor. Agora eu queria que você se colocasse em pé, que a gente vai fazer uma oração em concordância. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse comigo. Eu escrevi aqui para que eu não esquecesse de nada que o Espírito Santo me mostrou, mas que você pudesse fazer mesmo essa oração do seu interior, que você pudesse agora, aí no seu lugar, se conectar com o Senhor, depois de tudo isso que eu falei, tudo isso que você ouviu, e que você possa orar isso com uma verdade na sua vida, para que em nome de Jesus você seja mesmo transformado e deixe o Espírito Santo agir sobre você. Repete comigo, igreja. Senhor Jesus, eu peço perdão por todas as vezes que assumi o seu lugar, por todas as vezes que pensava que sabia o que era melhor para mim. Peço perdão por não ter confiado em Ti. Perdão, Senhor, por viver a vontade da minha carne e não entregar a minha vida em seu total controle. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu me vesti de vestiduras velhas. Eu fui lá buscar roupas que eu já devia ter me desfeito. Mas hoje, Senhor, eu não quero mais encontrar essas roupas. Eu quero ser revestida pelo Teu agir, pelo Teu Espírito Santo em mim, pelos Teus comandos em mim. Espírito Santo, eu me arrependo por ter vivido a minha vontade e ter perdido tempo e não vivendo a sua. Eu me arrependo por me privar de viver o seu sobrenatural, enquanto tentava viver as minhas forças humanas. E me arrependo por poupar o seu mover através de mim. Agora abre as suas mãos, igreja, e fale assim: age em mim, Espírito Santo, para que eu me submeta a Ti, para que a partir de hoje eu viva somente o Teu querer. Me dá o Teu discernimento quando eu estiver desviando dos Teus caminhos. Me corrige quando eu tentar fazer o seu papel. E me faz sensível à Tua voz
Me faz sensível aos teus comandos. Me faz sensível, Senhor, aos teus sinais. Eu quero viver no teu agir, Espírito Santo. Eu quero ter plenitude de vida e ser abençoado, e ser alegre e ter uma vida feliz. Abençoa-me, Senhor. Transforma o meu ser. Em nome de Jesus. Agora nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, amém? Espírito Santo. Espírito, vem, Senhor, sobre nós. Espírito Santo de Deus, Vem controlar todo o meu ser. vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, O meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, Senhor. vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo
nossa oração, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos controle. Que o Teu Espírito Santo governe as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos transforme e nos renove. E que isso seja constantemente em nós. Espírito Santo, que você ouça o nosso clamor, ouça a nossa súplica. E que possamos sim, de fé em fé, sermos renovados por Ti. Possamos sim nos entregar, nos deitar, nos lançar na Tua presença, esperando o Teu sobrenatural, o Teu renovo. Senhor, eu peço, Pai, para que o Senhor esteja vindo sobre a Tua igreja com este renovo do Espírito Santo. Que os corações sejam mesmo transformados e controlados por Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em agir. E aquilo que ainda precisa ser transformado, precisa ser reconstruído, renovado, seja em nome de Jesus. E que o Teu DNA, Senhor Jesus, seja implantado em nossas vidas, para que sejamos novas criaturas vivas, fiéis em Ti. Eu Te louvo e Te agradeço por esta manhã, Espírito Santo. Te louvo e Te agradeço porque pudemos estar aqui ouvindo da Tua palavra. E peço para que o Senhor guarde cada um aqui agora. Que o Senhor leve em paz. Que o Senhor guarde a semana. Que eles possam ter experiências contigo, Espírito Santo, durante a semana. Que venha à memória deles essa palavra durante a semana e eles sejam usados por onde eles passarem. Que em nome de Jesus nada os venha faltar e a Tua alegria seja completa, as Tuas bênçãos sejam completas na vida de cada um que está aqui. Que em nome de Jesus você seja abençoado, que você vá em paz, que a luz do Senhor Jesus brilhe sobre você e você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, amada igreja. Se você precisa de oração por algum motivo, ou até mesmo pela palavra, que você possa vir aqui à frente. O Ministério Profético vai estar aqui do lado, se você precisa também de alguma direção para a sua vida.